Então, existe uma disputa entre China e Japão sobre um conjunto de ilhas desabitadas no leste do Mar Chinês. As ilhas não tem nada que você possa olhar e falar, eles estão brigando por conta daquilo, é isso que eles querem naquela ilha. Nada que você possa olhar que justifique o motivo da disputa entre China e Japão. Nesse vídeo a gente vai falar sobre isso. Eu quero falar já no comecinho do vídeo que hoje a gente vai estar usando esse microfone que a Fifine me enviou. A gente vai testar nesse vídeo aqui e no final do vídeo eu te dou o meu veredito porque eu já estou usando faz alguns dias. Pois é, os motivos da briga vão bem além da disputa do território e visão da pesca. Isso porque em 1982 as Nações Unidas criaram um tratado limitando o território para a pesca. Antes desse tratado, países podiam explorar a pesca mesmo que fosse em território de outros países. Depois desse tratado, países com costa marítima só podem pescar no máximo até 370 km a partir do seu território. E isso já limitou bastante o Japão porque o pescado do peixe é um dos itens principais na culinária japonesa. Antes desse tratado, os japoneses pescavam em qualquer lugar, Alasca, não importa onde fosse, se tivesse peixe eles iam deliberadamente sem nenhum problema. Depois desse tratado, isso limitou o Japão, onde o Japão pode ou não pode pescar. Essa é uma das razões principais pelas quais as ilhas são importantes tanto para o Japão quanto para a China. O limite de se pescar até 370 km a partir do seu território. Porém, essa não é a razão mais importante para o Japão ou para a China. Disputa por esse pedaço de terra no meio do mar sem atrativo nenhum. O Japão tomou esse conjunto de ilhas em 1895, quando o Japão invadiu e dominou Taiwan. Como parte do Tratado de Paz, Taiwan acabou cedendo as ilhas para o Japão. Vocês sabem que no passado o Japão não estava para brincadeira. Entre alianças com a Itália de Mussolini, cara, e a Alemanha do Adolfo, o Japão invadiu mais da metade da Ásia. Tá? Até a Rússia tomou umas cacetadas do Japão nessa brincadeira aí. No passado o Japão não era para brincadeira não. Pois é, isso foi assim até 1945, quando os Estados Unidos chegou metendo o pé na porta. Você sabe que os Estados Unidos é o menino grande no parquinho. Sabe aquele menino maiorzinho que dita as regras? Pois é, os Estados Unidos é esse menino na realidade do mundo de hoje e de antigamente. Os Estados Unidos chegou metendo o pé na porta em 1945 e acabou com a festinha no Japão. E obrigou o Japão a devolver todos os territórios que tinham tomado. E aí você me pergunta, mas e as ilhas? E as ilhas? Pois é, cara, as ilhas, os Estados Unidos ficou administrando essas ilhas. As ilhas têm história interessante demais, cara, porque em 1968 foi descoberto a possível existência de petróleo no mar em volta das ilhas. Olha que maravilha. China e Taiwan que também brigavam, cara, para ter as ilhas como parte do seu território. Taiwan ou República Chinesa afirma ter descoberto as ilhas no século XIV. Porém, com a possível existência de petróleo no mar em volta das ilhas, Taiwan e China entraram em acordo e Taiwan cedeu para a China. Falou, não, China, as ilhas são suas realmente, as ilhas fazem parte do seu território. Porém, em 1972, os Estados Unidos falaram, não, vou devolver as ilhas. E adivinha para quem que os Estados Unidos devolveu as ilhas? Pois é, surpresa, para o Japão. Em 1972, os Estados Unidos deu de volta as ilhas para o controle japonês. Algumas outras ilhas os Estados Unidos continuam tendo, como Guam e outras ilhas mais, mas aquelas ilhas, não, Japão é sua, toma conta pra mim. Mas nesse ponto da história a China estava super quebrada. O nível de pobreza na China estava nas alturas, graças ao líder comunista chinês Mao Zedong. China, que já tinha sido o centro comercial do mundo, ali do lado da Índia, quebrada, super quebrada, cara. China que inventou o papel, inventou a impressão, inventou a bússola e navegava para todo quanto é lado. Afirma-se até, cara, que os chineses foram quem descobriu a América primeiro. Eles descobriram, mas não deram muita importância para aquilo. Mas a China antigamente era superpotência até esse ponto da história que estava super quebrada graças ao comunismo. Por isso que em 1972 a China tinha muito mais com o que se preocupar. O povo estava passando fome, a China estava preocupada com a barriga e as ilhas no meio do mar não fazia diferença nenhuma. Enquanto o Japão estava surfando nos incentivos econômicos do pós-guerra, crescimento econômico, empresas abrindo aqui, fábricas abrindo ali, revolução tecnológica, aí está a diferença daquela época quando os Estados Unidos devolveu as ilhas para o Japão. A China estava pobre, quebrada, preocupada com a barriga e o Japão surfando no crescimento econômico. Em 1978, Deng Xiaoping ele assume a liderança da China comunista e com uma pitada mais generosa, pensa numa pitada generosa, botou uma pitada generosa de capitalismo na China. Isso revolucionou a China,
que abriu as portas para o Japão e os Estados Unidos, e o Japão ele estava surfando no crescimento econômico dos incentivos pós-guerras, várias empresas, a revolução industrial a toda, e o Japão ele tinha uma coisa e a China tinha outra coisa. O Japão ele tinha muito emprego, mas pouca mão de obra, e a China tinha muita mão de obra e poucos empregos. E logo, cara, logo a China passou a ser o centro industrial do mundo. Tudo que você comprar hoje em dia, não importa o que, foi fabricado na China. Essa jaqueta aqui eu comprei antigamente, talvez não tenha sido nenhuma peça fabricada na China, mas esse meu boné aqui, alguma coisa aqui, cara, foi feito. Acho que isso aqui deve ter sido da China. Não importa o que você está vestindo aí hoje, se você comprou isso depois dos anos 2000, com certeza vai ter alguma coisa que foi fabricado na China. Celulares, televisores, controles remotos, cara, esse potinho aqui, não importa, cara. Pense uma coisa que você tem aí agora, foi fabricado na China. A China é o centro industrial do mundo. A China tem mão de obra barata, e hoje em dia a China faz coisas assim, como esse microfone da Fifine aqui, coisas boas que antigamente era impensável, coisas de 95, 96, a imagem que a gente tinha de produto chinês era outra. Mas e as ilhas? Pois é, em 2012 o Japão ele tenta comprar as ilhas que estavam em posse privada de um japonês para colocar finalmente como parte do seu território. Porém, em 2012 a China estava totalmente diferente do que era em 1972. Falou: olha aí, Japão, essas ilhas aí são nossas, que vocês tomaram de forma ilegal, isso é nosso território, não vem que não tem, aqui é nosso. E a partir de 2012 começa essa guerra fria entre Japão e China, a disputa pelas ilhas. É navio pesqueiro chinês que vem e circula as ilhas, e navios da guarda costeira japonesa perseguem os navios pesqueiros chineses. Aí a China envia navios da guarda costeira chinesa para perseguir os navios da guarda costeira japonesa, e o Japão vai lá e envia mais 2, e aí o Japão coloca 2 navios da guarda costeira, a China coloca 3, a China coloca 4, o Japão coloca 5. Isso até 2020, esse jogo de gato em rato, porém ninguém se provoca de forma que possa criar um atrito. É aqui, eu tenho mais que você, o meu maior que o seu, as coisas vão nesse nível. Mas agora no final de 2020, a China colocou, cara, o maior navio da guarda costeira que ela tinha colocado até então. Isso aí deu uma assustada no Japão, assustou um pouquinho o Japão ficou com medo e pediu arrego para os Estados Unidos. No mês passado, Estados Unidos, Austrália, Japão e França inclusive trouxe alguns submarinos atômicos, fazer treinamento militar junto com o Japão. E adivinha aonde foi o Japão, Estados Unidos, França fazer treinamento militar? Pois é, em volta da ilha que o navio da guarda costeira estava. O navio da guarda costeira vazou, mas aí você se pergunta por que essas ilhas são tão estrategicamente importantes. O Mar do Sul da China é incrivelmente rico em recursos naturais. Cerca de 11 bilhões de barris de petróleo estão enterrados no mar nessa região. Cerca de 190 trilhões cúbicos de gás natural também. E 10% dos pescados do mundo estão nessa área. E o mais importante é que 30% dos navios levando mercadorias passam por essa região para levar produtos para o sudoeste asiático. É isso que faz essa parte do oceano extremamente importante. Atualmente tem vários países brigando para controlar essa região ou parte dela. Se lembra aquela lei que eu falei no começo? Países com costa marítima, o seu território se estende até 370 km a partir da sua costa. Essa é a chamada Zona Econômica Exclusiva. Isso dá aos países direitos exclusivos sobre recursos e comércio dentro do seu território. É por isso que a China está criando ilhas artificiais, e nas ilhas artificiais construindo bases militares para tomar mais ilhas nessa região, que dá para pousar avião, reabastecer navios e etc. Pois é, as ilhas que eles estão disputando, elas ficam num ponto estratégico entre Japão e China, bem do lado de Taiwan. E desde 2015 a China está tentando demarcar essa área valiosa como espaço aéreo e território chinês. O Japão tinha demarcado as ilhas dentro do seu espaço aéreo. A China foi e demarcou o espaço aéreo e colocou as ilhas dentro do espaço aéreo dela. Assim, qualquer avião, qualquer navio que passar pelaquela região precisa pedir autorização para a China. Por isso que tem essa briga entre China, Japão e outros países aqui da Ásia para dominar essa parte do oceano que é muito valiosa. Os Estados Unidos, que atualmente é a polícia do mundo, poderia ter devolvido as ilhas para a China, isso em 1972. Mas por que passou para o Japão? Porque o Japão é aliado dos Estados Unidos, e os Estados Unidos têm a base deles em Okinawa.
Coisa interessante que talvez você não saiba é que os Estados Unidos têm mais de 800 bases militares espalhadas por mais de 70 países. Outra coisa é que o Japão ele paga alguns bilhões para ter a base americana em Okinawa. A China ainda não tem uma frota grande o suficiente para emparelhar contra os Estados Unidos. Os Estados Unidos ainda é o menino grandão no parquinho, é o cara que decide o que fazer e o que não fazer. Por isso que a gente vive essa paz duradoura. Enquanto um depender do outro, a gente vai ter paz e vai viver todo mundo tranquilo. Eu quero agradecer a Fifine que me enviou esse microfone que eu estou usando. Eu vou deixar nos comentários pinado o link da loja deles, tá? O que eu posso falar sobre esse microfone aqui, eu estou usando tem aí 4, 5, 6 dias eu estou usando esse microfone, a gente fez uma live testando o microfone, e ele é muito parecido com o Blue Yeti, tá? Um amigo meu tem um, a gente testou, e eu vou usando nas nossas lives, e eu, sempre que eu puder, e se você quiser a minha opinião sobre o microfone, eu acho que é muito bem feito, é um microfone pesado, muito bem feito, o preço e qualidade, o preço está lá embaixo, a qualidade está lá em cima, se você quiser pensar assim. É um produto bom pelo preço, ele faz mais do que outros, porque os outros custam o dobro desse aqui, e esse aqui vai te oferecer um áudio de qualidade, tá certo? Num preço razoável, tá bom? Vou deixar o link da Fifine na descrição. O pessoal da Fifine, muito obrigado que me enviou isso aqui, porque eles viram a gente falando sobre fazer live e tudo mais. Aí depois você recebeu algumas pessoas enviando os negócios pra gente testar. Então, como parte do agradecimento, a gente menciona no vídeo e agradece eles, certo? Muito obrigado. E eu espero que você tenha gostado do vídeo. Deixe sua opinião, comenta, tá? Se tiver algum assunto que você tem curiosidade, a gente pode falar sobre esse assunto também. E eu te vejo no próximo vídeo. Tchau!